maneira que nós possamos sair daqui, Senhor, compreendendo, entendendo e praticando os teus ensinos, para que assim sendo, quando as pessoas olharem para nós, possam ver a tua presença em nós. Eu oro e peço que seja assim, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, gente, eu quero iniciar a minha fala dizendo que na última quarta-feira agora, nós iniciamos aqui uma palestra, começou às 19h30, e na próxima quarta, também na outra quarta, são 4 quartas-feiras, uma já foi. E eu estou falando sobre sentimentos ruins. Sentimentos ruins. Os sentimentos ruins têm feito você e eu não evoluir, não progredir e nem prosperar. Tem acontecido nesses últimos tempos situações na vida das pessoas que você vai no médico especialista, o médico especialista, às vezes ele não consegue discernir ou nos orientar para nos ensinar o que é que nós devemos fazer para a gente poder melhorar a nossa própria condição diária de vida. Sentimentos ruins é um acúmulo de sentimentos ruins que a gente joga para dentro e isso vai infelicitando a cada um de nós. Haja visto, eu tenho dito com frequência, que nós somos uma geração de gente triste. Nós somos uma geração de gente triste. O nosso sorriso, ele não vem com muita facilidade, mas o rosto sério está estampado na feição de cada um de nós. Tudo porque a gente vai agasalhando na alma sentimentos ruins. Uma certa ocasião, Jesus estava ensinando o povo, e ele estava na beira da praia. E ele entra em uma casa, quando de repente acontece um tumulto do lado de fora. E Jesus sai para ver o que se tratava. E ele viu quando Pedro estava discutindo com os cobradores de impostos. E os cobradores de impostos vieram falar para Pedro: o seu mestre não paga o imposto das 2 dracmas? Pedro de imediato falou assim: ele paga, ele paga. E Pedro nunca tinha visto Jesus pagar o imposto, até porque Jesus, por vir da linhagem de Davi, ele estava isento dos impostos em Israel. Mas Pedro falou que Jesus pagava. E Jesus chamou Pedro e falou assim: Pedro, para que ninguém fique falando de você e de mim, vai ao mar, lança um anzol, primeiro peixe que você puxar, abre-o. Você vai encontrar dentro dele o quê? Uma moeda de ouro. E você pega essa moeda e paga o imposto por mim e por você. Então veja só. Aquele que conhece todos os peixes do mar da Galileia, que é Jesus, ele tem muito mais motivo para nos conhecer. Só que quando abriram aquele peixe, tinha uma moeda de ouro. Então vamos trazer para a nossa realidade. Se abrir o nosso peito hoje para achar uma moeda de ouro, será que acha? Não vai achar, sabe por quê? O acúmulo e a somatória de preocupações que a gente vem somatizando ao longo da nossa existência vai acabando conosco. Talvez você que esteja aqui hoje ouvindo o que eu estou falando, você toma remédio de uso contínuo. O que é tomar remédio de uso contínuo? Enquanto você viver, doutor Murilo, médico, que sabe, você vai ter que tomar. Mas antes você não tinha nada disso. Mas, com a somatória de coisas que a gente vai jogando para dentro,
e as coisas começam a desencadear para o lado de fora, porque quando a boca cala, o corpo sente. Mas quando a boca fala, o corpo sara. E nós precisamos sarar à medida em que a gente vai pondo para fora os sentimentos ruins. Então a gente olha para esta palavra aqui, para esse versículo especificamente, que Pedro escreve a esta igreja, e esse versículo não aparece em lugar nenhum mais, a não ser aqui. Antes, ele está falando para as pessoas, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Domingo de ceia. Como é que nós vamos participar desse momento todo especial, trazendo dentro do peito situações que estão matando a gente a cada dia? Pessoas estão tendo dificuldades enormes de dormir. Pessoas estão tendo dificuldade de manter o equilíbrio das mãos, começa a fazer assim. Pessoas começam a sentir ardência nos ombros. Parece que trabalhou o dia inteiro carregando peso. Pessoas que dormem e acordam cansadas. Dormiu, mas acorda cansado. Pessoas que chegam após o almoço, 2h30, 3h, vem um sentimento de tristeza, de melancolia, ou às vezes vem um sentimento de raiva. Tudo isso fica oscilando dentro de nós. Aí vem uma pergunta: até quando? Gente, eu quero falar sobre o perdão de Deus e quero passar por cima. Porque o perdão de Deus, ele é muito mais sério do que nós podemos imaginar. Deus perdoa a qualquer um de nós. Deus não tem dificuldade em nos perdoar. Nós é que temos a dificuldade de pedir perdão a Deus, porque a gente pede perdão e vai pecar de novo. A gente pede perdão e a gente vai pecar de novo. E Deus sempre está de braços abertos. O perdão de Deus é uma coisa interessante. Eu anotei algumas coisinhas aqui, vamos ver. Deus perdoa. E Deus perdoa cada um dos pecadores que estão aqui, dos quais, como disse o Paulo, eu sou o primeiro. Ele nos perdoa, sem apontar o dedo, sem nos constranger. Deus nos perdoa, sabe por quê? Ele entende mais do que a gente, que quando a gente libera o perdão, nós somos libertos também. Nós somos libertos também. E quando você perdoa, e quando eu perdoo, sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos imitando Jesus. Nós estamos imitando Jesus. Esse mesmo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que quando eu perdoo, eu estou imitando Jesus. Vamos ver mais o que é isso. Deus perdoa. Então, Deus perdoa. Principalmente, Ele perdoa um pecador arrependido. Você já percebeu que quando a gente erra, e a gente sabe que errou mesmo, a gente pede perdão para Deus, mas a gente não pede como deveria ser pedido. Porque Deus nos conhece. Mas quando a gente pede, parece que um alívio toma conta de nós. Um bálsamo é derramado sobre nós. A gente se sente um pouco mais livre. Perdão de Deus. Agora vamos ver mais coisas sobre o perdão. O perdão, ele gera o quê? Ele gera libertação. Você vai lá no Salmo 32, no verso 1. Ele diz que bem-aventurado o homem ou a mulher que tem os seus pecados perdoados, as suas transgressões perdoadas. Sabe o que acontece quando a gente libera o perdão? A Bíblia nos ensina que ela cobre uma multidão de pecados. E quem que não tem pecado aqui? Todos nós. A chave para a cura das nossas emoções está sempre voltado
para a palavra de Deus. Qualquer remédio que você compra em farmácia, tem a bula e tem a contraindicação. Qualquer remédio que você pegar, os originais e os genéricos, tem as contraindicação. Por que que tem a contraindicação? É bom para um, mas não é bom para o outro. Mas a bula da verdadeira cura, que é a palavra de Deus aqui, não tem contraindicação. Só tem ensino, e se nós colocarmos em prática os ensinos, nós vamos ficar libertos de tantas coisas que nós precisamos ser libertos, gente. Olha, desculpe repetir, porque eu já falei domingo passado. Até dezembro agora. 20 milhões de pessoas vão estar em estado depressivo, com a síndrome do pânico e com as crises de ansiedade. Aí, você pode tomar o mais potente analgésico, você pode tomar o remédio para depressão, para crise de ansiedade, vai amenizar, mas não vai curar, porque a verdadeira cura está aqui, na palavra do Senhor. Pergunto o cirurgião aqui, como é que é conversar com pessoas que estão doentes? Gente, na realidade, nós temos aquele que é chamado de médico dos médicos. Por que que a gente insiste teimosamente em não confiar na palavra do Senhor para poder colocar em prática o que a palavra de Deus está aqui nos ensinando? Olha outra coisa interessante aqui. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Por que que quem ama, perdoa? Porque está aqui na palavra de Deus. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Se você quiser ter a multidão dos seus pecados, se eu quiser ter a multidão dos meus pecados cobertos, então eu preciso começar a amar. Gente, isso é uma coisa que não tem negócio, não tem como negociar. A gente tem que colocar em prática o que a palavra de Deus aqui está nos ensinando. Quem ama faz isso. Ah, pastor, mas eu não amo. E tem gente que diz assim, eu não amo. Então eu também não amo, então eu vou passar aí por essa via estreita, dolorosa. E nós vamos passar pela vida. E que tipo de vida? Que nós vamos passar por ela? Nós não vamos viver, vou passar por ela, mas eu não vou viver. Quem passou pela vida em brancas nuvens, e que em plácido repouso adormeceu, o que mais? O que mais? Ó. Foi espectro de um homem, não foi homem, passou pela vida e não viveu. Será que nós vamos passar pela vida assim e não vamos viver? Gente, a vida é bela. A vida vale a pena ser vivida apesar de tudo. Nós vivemos numa cidade onde a qualidade de vida é excelente. Se você for no Vale do Jequitinhonha, se você for no interior do Nordeste, se for ir no interior da Bahia, eu já andei em alguns lugares, gente, foge da realidade. A gente não acredita que pessoas no século 21 estão vivendo daquela forma e daquela maneira. E nós aqui estamos no céu. Só que parece que isso é muito pouco para nós. Nós temos as 10 melhores rodovias do país, passam tudo por aqui. Nós temos um aeroporto internacional a 15 minutos de nós aqui. Boas faculdades. Está aqui conosco um irmão, fazia 16 anos que eu não o via, professor da FATEC. Oderli, professor da FATEC. Você vê uma cidade que tem uma infraestrutura como a nossa.
Mas, no entanto, a gente não tem alegria. A gente não tem satisfação. A gente não tem prazer. Nós somos uma geração de gente triste. E compete a nós, filhos do Deus Altíssimo, mudar essa situação. Se eu não conseguir te alegrar, então eu vou conseguir alegrar a mim mesmo. Aí o outro faz a mesma coisa, não consegue alegrar a si mesmo. Logo, a gente começa a sair desse grupão. Vamos sair dessa estatística de chegar no final de dezembro. Será que nós vamos estar dentro desse número? Deus não nos chamou para isso. João 10:10 diz que Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida. Vida. E vida em abundância. Muitas vezes a gente pensa que abundância é ter várias casas de aluguel, dinheiro, isso e aquilo. Não é isso não. A palavra diz que as riquezas de um homem não consiste nos bens que ele possui. Não consiste nos bens que ele possui. Ter uma vida, olha, você ter o suficiente. Como disse Salomão. Certa feita, Salomão escreve e fala para Deus: Senhor, eu não te peço a riqueza, porque eu na riqueza, eu venho a me afastar de ti e venho a me esquecer de ti. Não te peço a pobreza, porque na escassez, eu me levante contra ti. Mas eu te peço, me dê o pão de cada dia. Olha que coisa interessante, você saber que você tem um pão de cada dia. Nada contra a prosperidade. Prosperidade, gente. Você trabalha, você conquista. Deus nunca foi contra isso. Mas a gente poder manter um nível de equilíbrio para que a gente não saia nem para a direita nem para a esquerda, continuar caminhando aqui e ter uma vida saudável. Outra coisa, falei que quem ama, perdoa. Agora eu vou inverter a ordem. Quem perdoa, ama. Tem uma passagem na Bíblia em que tinha um pessoal reunido e Jesus estava no meio, na casa de Simão. Quando de repente a porta se abre, entra uma mulher. A Bíblia não diz o nome dela, mas adjetiva ela como uma mulher pecadora. Uma prostituta entra naquela casa. E ela vai e se joga aos pés de Jesus. Chorando, ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e logo em seguida enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Aí o Simão, o dono da casa, ele pensa. Só que Simão não conhecia a onisciência de Jesus. Simão pensa no seu coração e fala assim: se este homem fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia quem é esta mulher que está aos pés dele. E quando ele pensa isso, Jesus ergue os olhos e fala: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele conta uma parábola. Duas pessoas deviam uma certa quantidade de dinheiro. Um devia 500 denários, o outro devia 50. Ambas tiveram a sua dívida paga. Quem, pois, Simão, o amará mais? Simão de pronto fala: mestre, aquele que teve a maior dívida perdoada, esse o amará mais. E Jesus diz para Simão: disseste o bem. Eu entrei na tua casa, tu não me beijaste o rosto. Essa mulher beija os meus pés. Beijar o rosto, gente, ainda é um costume nosso. Às vezes você abraça alguém, você dá um beijo. Carinhosamente, sinal de respeito, amizade, proximidade. Eu entrei na tua casa, tu não me beijaste o rosto. Essa mulher beija os meus pés. Tu não me lavaste as mãos. Era um costume em Israel, você chegar num lugar, eles traziam a bacia para você lavar as mãos, para poder comer. E o costume de lavar as mãos era como esse nosso, a gente lavar só as mãos. Ou às vezes tinha que arregaçar a vestimenta para lavar até na altura do cotovelo. Eu entrei na tua casa, tu não me lavaste as mãos, essa mulher lava os meus pés.
Tu não me ungiste a cabeça com óleo. Essa mulher unge os meus pés. Por isso eu te digo, Simão, a quem muito se perdoa, muito ama. E a quem pouco se perdoa, pouco ama. E ele vira para a mulher, na frente de todos, e diz assim: mulher, perdoado te são os teus muitos pecados. Perdoa a mulher pelos muitos pecados, pela atitude que ela teve. Eu não sei como é que terminou a história de Simão. E não sei como é que terminou a história de todos aqueles que estavam à volta daquela mesa. Mas eu sei o que aconteceu com essa mulher que teve os seus pecados perdoados. Porque quando a gente perdoa, gente, eu estou querendo dizer que o perdão de Deus, sempre vai existir. Uma outra situação que nós precisamos entender é que o perdão de Deus não tem limites. Existem limites para todas as coisas, mas o perdão de Deus não tem limite. Vou te mostrar. Um dos seus seguidores, chamado Pedro, um dos apóstolos mais dinâmicos, que era o que mais falava, era Pedro, genioso, temperamental. Pedro virou para Jesus e falou assim: mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes pelas coisas que ele me faz, mestre? E Pedro estava falando aquilo, achando que estava fazendo demais. E qual foi a resposta? Qual foi a resposta que Jesus deu? Olha, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdão não tem limite. Só que a questão do perdão é essa: se você não me perdoa, Deus também não te perdoa. E agora, como é que nós vamos fazer? Entendo, compreendo e sei que tem coisas que acontecem conosco que não merecem perdão. Tem coisas que acontecem conosco que não merecem perdão. Quantas vezes eu ouço uma pessoa falar assim: pastor, você não sabe o que ele me fez. Eu falei: olha, mesmo se eu souber o que ele te fez, eu só posso te dizer o seguinte: se você não liberar o perdão, Deus também não libera sobre a sua vida. E como é que faz? Se você não me perdoar, meu irmão, Deus também não vai te perdoar, não. Aí o Salmo 119 vem: para onde nós vamos fugir? Para onde irei e para onde fugirei? Se subo aos céus, lá estás. Se eu desço no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e desapareço no horizonte. Se eu entro numa caverna à meia-noite, onde fechar a porta. O que adianta? A luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Eu não tenho para onde ir. Agora, por que insistentemente você fica carregando esse peso que está te jogando no chão? E vou te dizer, sem medo de errar, se você cair, você dificilmente consegue levantar. Porque existem pesos, gente, que se nós estivermos de pé, fica mais fácil para colocar nos ombros. Agora, existem pesos que se a gente cair, fica muito difícil para a gente poder levantar. E tudo se resume na nossa própria decisão. Me ajude a lembrar. O que muda a nossa história, o que é? Não é aquilo que nós gostamos de fazer. Você quer ter a sua história mudada? Então você vai mudar, mas não por aquilo que você gosta de fazer, mas por aquilo que você decide fazer. É diferente. E quantas vezes precisa se decidir coisas que a gente não quer. Que a gente não quer. O que diz Romanos capítulo 5, verso 5? Que o amor de Deus é derramado aonde? Aqui, ó, em nossos corações. O amor de Deus é derramado. Indistintamente, o amor de Deus é derramado.
E o que nós estamos fazendo com o amor de Deus que está sendo derramado? Será que nós somos caixa d'água furada, que tudo que entra vai embora? Se formos uma caixa d'água que tudo que entra vai embora, vale a pena, sabe por quê? Porque a água vai embora. Agora o amor de Deus entra em nós, não pode ir embora. Não pode ir embora, ele tem que permanecer. Por último, gente, perdão, ele gera perdão. Não diz aí que semelhante atrai semelhante? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, verso 14. Se nós perdoarmos os homens as ofensas, o nosso Pai que está no céu nos perdoa também. Perdão gera perdão. Eu te perdoo, que me perdoa, que perdoa o outro e assim sucessivamente. Aí a gente sai dessa cerca chamada sentimentos ruins. E eu vou falar quarta-feira sobre isso. E se você vier quarta-feira, você não vai ficar de fora. E se você sair por aquela porta, ainda levando sobre si, ou dentro de si, os sentimentos ruins, olha, eu não vou ser boca profética do pessimismo e nem do negativismo. Você vai permanecer andando na esteira. O que é andar na esteira? Eu não vou sair do lugar. Mas se eu sair disposto a rever os meus conceitos, a tirar aquelas coisas que me tiram o sono, que me angustia, que me atrapalha, aquilo que está acabando comigo, e nós somos do templo do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo? Somatizando coisas ruins. Somatizando coisas ruins. Qual é a doença que mais mata? Qual? Pergunta o doutor aqui, o que é infarto fulminante? É fulminante. Você pode estar dentro da UTI e sofrer um infarto fulminante com todo o equipamento, toda a aparelhagem moderna, não consegue te trazer de volta. Você foi. Fui. E não vai voltar. Recentemente nós vimos aí, um atleta profissional do Uruguai, 27 anos. O moço teve uma arritmia, caiu no campo. Levaram o moço ao Hospital Sírio-Libanês. Mas não conseguiram reverter o quadro daquele moço. 27 anos, filha de meses, tentaram de tudo. Mas ele teve que ir. Não vou dizer que esse moço estava somatizando coisas. Mas as doenças do coração que têm matado uma boa parte das pessoas estão relacionadas com esta capacidade que a gente tem de guardar essas coisas que estão acabando conosco. Nessa noite, se você realmente entende o perdão de Deus, então nós podemos fazer o que Ele está pedindo que nós façamos. Vou perdoar. Termino dizendo o que eu sempre falo aqui. Liberar perdão não significa reatar relacionamento. Não significa reatar o relacionamento. Mas eu vou te querer bem. Eu vou me esforçar para querer você bem. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar perto. Você pode ficar lá, eu fico aqui. E a gente pode passar por aí. Porque muitas vezes a gente não consegue mesmo. E a única forma, e a única maneira que você sabe que você perdoou alguém é quando você ouve o nome
quando você lembra daquela situação, ou quando você vê, aquilo não te causa mais nada. Então é sinal que aquele perdão foi liberado, que não se fala mais nisso, e quem que ganha com isso é aquele que decide. Porque o primeiro a pedir perdão é o mais forte. Vamos ser fortes. Vamos ser fortes. Ah, pastor, mas eu já pedi perdão para ele não me perdoou, o problema dele. Libera o seu e deixa ele. Gente, eu encerro aqui. Porque essa questão do perdão é muito mais profunda e muito mais séria do que a gente possa imaginar. Agora, lembre-se de uma coisa. Isso depende de nós. Isso não depende de Deus, isso depende de nós. Essa é a parte que nos cabe. Eu decido, eu vou liberar, independente de qualquer coisa. Eu decido, eu vou dar um passo, independente se o outro vai dar um passo ou não. Eu decido, eu vou abrir mão, independente se o outro vai abrir mão ou não. O ideal, gente, é que se nós estamos em Cristo, nós temos que enxergar que nós temos que ser uma nova criatura. Amém? Feche os seus olhos um instante, por favor. Pai, obrigado porque nessa noite a Tua palavra foi ministrada a nós. Um assunto tão delicado, tão sensível, que é esta questão relacionada com o perdão. Nós devemos entender que se nós não perdoarmos os nossos semelhantes, o Senhor também não nos perdoa, mesmo sabendo que o Senhor é um Pai misericordioso, que o Senhor é um Pai bondoso, mas o Senhor não quebra o princípio da Tua palavra para nos favorecer. Mas se nós estivermos dentro daquilo que o Senhor quer, e quer mesmo que nós sejamos uma bênção, então com toda certeza, quando nós formos pescados, porque um dia fomos pescados, o peixe no mar, quando ele é apanhado, ele acaba morrendo. Mas na rede de Deus, o peixe que vem começa a viver, e um dia a rede do Senhor nos alcançou. E nós gostaríamos que, se nós tivéssemos que abrir o peito, que pudesse ser encontrado dentro de nós, pelo menos uma moeda de ouro, para poder dizer assim, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Senhor, que o Teu Espírito que é santo, nos ajude a olhar para dentro de si mesmo. E quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos enxergar escuridão, e que a Tua presença possa nos ajudar a levar luz ali. E uma vez levando luz ali, nós vamos ter todas as certezas de estarmos vivendo da forma e da maneira como o Senhor quer. E assim sendo, pode acontecer em nossas vidas aquilo que o Senhor quer que aconteça. Sê Tu uma bênção. Nós queremos ser uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, amanhã e para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Depende de nós. Muito bem, os irmãos que vão nos ajudar na distribuição da ceia, por favor. Olha, depois que você ouviu isso, não fique de fora não. Enquanto os elementos da ceia não chegam até você, vai falando com Deus, examine você a si mesmo, e vai falando com Deus. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. Estou falando sobre o poder de Deus nessa situação, não tem pecado que Deus não possa perdoar. Vai pedindo perdão a Deus, vai reconhecendo que nós somos pecadores e precisamos da direção do Senhor. Pode servir os elementos da ceia enquanto cantamos.
diante do seu pão. A graça do perdão infinito na pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, partiu, mas não deixou o traidor de fora. E Jesus continua ainda partindo o pão, entregando para cada um de nós. Porque a graça do perdão infinito na pessoa do Senhor Jesus faz isso. Senhor, nesta noite, nós oramos e pedimos que o Senhor possa abençoar esse pedaço de pão que simboliza o teu corpo. Que as virtudes do teu Espírito possam impregnar este elemento, para que assim sendo, ao comermos dele, nós venhamos a renovar as nossas forças. Porque alguns estão com as forças no fim. Mas faça, Senhor, com que ao comermos deste pão nós tenhamos força para andar mais um pouco. Assim como o Senhor foi com Elias, que comeu o pão, recuperou as energias e andou mais 40 dias. Nós queremos continuar andando na expectativa do teu chamado. Comei dele todos, diz o Senhor. Vamos comer. Segura o seu cálice e nós vamos fazer diferente. Você pode pegar o seu cálice e trocar com alguém. E dizer assim, eu sou um contigo, meu irmão. Sou um com você. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele pegou o cálice da nova e eterna aliança e disse, este é o meu sangue precioso, derramado na cruz para a remissão, o perdão dos nossos pecados. Obrigado por isso, Senhor. Que amor é este do Senhor para conosco? Porque o Senhor nos amou primeiro. Então abençoa esse suco de uva que simboliza o teu sangue. Para que nesta noite, ao tomarmos deste cálice, nós venhamos a sarar de sentimentos ruins que ainda permanecem em nós. Para que possamos nos sentir perdoados e libertos de todo o mal. Bebei dele todos, diz o Senhor. Vamos beber e glorificar. Aleluia. Aleluia. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O salmista Davi, certa feita, ele disse, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É um momento em que nós podemos honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Lembrando que você pode fazer de maneira liberal, sem nenhum constrangimento. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias.